Olá pessoal, então nós dando continuidade aqui os nossos estudos sobre Mesopotâmia, eu tô fazendo vídeos mais curtinhos, de 14, 15 minutos, para ficar mais tranquilo de subir o vídeo e também para não ficar muito cansativo, né? Se bem que a aula fica gravadinha ali, vocês podem acessar, fazer anotações, parar e tal. Na aula 2 eu estava falando para vocês sobre essa estátua do rei Gudéia, sobre essas inscrições que constam aqui na saia, né, do rei, que são inscrições que até o século XIX, até 1850, por aí, não se tinha ideia do que elas significavam, até nem se associava a ideia de um sistema tão complexo de escrita. A escrita, ela foi inventada, vamos dizer assim, que a marcação arqueológica para esse sistema de comunicação por escrito foi inventado pelos sumérios, na antiga Mesopotâmia, graças a esse sistema que foi elaborado de tábuas de argila. Eles pegavam o barro ali, faziam um certo unguento ali no barro para transformar ele numa plataforma eficiente para escrever. O papel, propriamente dito, ele vem lá do Oriente, né? Os chineses foram os primeiros a conseguir fazer um esquema bem semelhante ao que hoje a gente usa como papel. No Egito, a gente vai ter os papiros, que também é uma forma de papel, só que é um tipo de papel, vamos dizer assim, bem, bem mais, bem mais frágil do que esse papel de celulose que a gente tem nos dias de hoje. Na Mesopotâmia, então, eles escreviam nessas tábuas de argila. Eram tábuas que, quando estavam molhadas, eles faziam as inscrições e tal. Algumas que eram consideradas muito importantes, elas eram queimadas e outras não. Essa tábua em especial, ela faz parte de um conjunto de 12 tábuas que foram encontradas, compondo um texto literário, um dos textos literários mais antigos da história. Ele data de 2500, existem várias versões, né? Mas é um dos textos literários mais antigos da história. Aqui tem histórias fabulosas sobre um grande rei chamado Gilgamesh ou Gilgamesh, como alguns pronunciam. Eu gosto mais de portuguesar mesmo, é Gilgamesh para mim. E essa história sobre Gilgamesh, ela merece um capítulo bem especial, porque vocês vão gostar muito da história. É uma história muito fabulosa no sentido de mitológica, cheia de fábulas, de imagens, de imaginações, e tem um sentido heróico, tem um sentido moral muito valioso, mas esse a gente vou deixar para um próximo episódio. As tábuas que foram encontradas, as tábuas de argila, elas continham inscrições, essas inscrições que vocês estão vendo aqui, ó. São inscrições que possivelmente foram feitas com pedacinhos de talinhos, caules de árvores, né? Em forma de uma cunha. Uma cunha é um objeto assim que ele serve geralmente a cunha. Meu pai fazia isso quando o cabo do martelo ficava meio frouxo, ele cortava um pedacinho de madeira e enfiava ali junto com o cabo do martelo, fazendo em forma de cunha ali para poder dar sustentação. É mais ou menos isso, ele tem um formato mais ou menos triangular, assim, e por isso a inscrição acabava ficando dessa forma. Hoje já existe tradução para esses sinais ideográficos, são chamados de sinais ideográficos. O que é um sinal ideográfico? Cada sinalzinho desse, que vocês estão vendo aqui, que para nós não parece ter sentido nenhum, ele tem um significado, ele tem uma ideia toda ali dentro. Ela começa com símbolos, mas as primeiras representações, elas começam com símbolos mais próximos
do objeto que se quer desenhar, né? Ali como está escrito, é uma escrita pictográfica, picto, que é de pintura, como se fosse um desenho, a grafia em forma de um desenho. Então, a cabeça da vaca, em 3.300 eram representadas dessa forma. Com o passar do tempo, esse sistema foi sendo aperfeiçoado até chegar a essa abstração aqui, que é o sinal para a vaca. Observem que não é uma escrita alfabética como a nossa, né? O nosso alfabeto a gente herdou dos fenícios, que é um povo também bem importante que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Ele é realmente, esse sistema de escrita é realmente ideográfico, né? Então, esse sinalzinho aqui, ele representa toda uma ideia, e que dependendo do contexto em que estiver esse sinalzinho, ele vai ter uma ou outra tradução, né? Existem no Brasil tradutores dessa escrita cuneiforme, né? Existem textos que são traduzidos direto do original para o português. Então, nessa área da arqueologia no Brasil, a gente está, ou da história antiga, a gente está bem avançado. Nós temos pesquisadores muito sérios assim que fazem esse trabalho de tradução, né, de transliteração, na verdade, é o nome que se faz, que é pegar o texto todinho em cuneiforme, como ali como vocês viram, e fazer a transliteração, é buscar um significado contemporâneo para essas inscrições. Confesso para vocês que quando eu vejo esse quadrinho aqui, toda vez que eu penso na escrita cuneiforme, eu acho que assim ficou mais difícil do que entender do que assim, né? Assim, aqui parece realmente um galinho de, eu não diria cevada, mas enfim, né? Também nunca vi um galho de cevada na minha vida, ao vivo e a cores. Mas a cabeça, por exemplo, né? A cabeça aqui tá muito mais fácil identificar que é uma cabeça do que aqui, né? E é essa a ideia da abstração da escrita. Você partir de um desenho que é relativamente simples de fazer, mas muito mais difícil, porque existe uma série de contornos ali, do que esse daqui, que é mais fácil de fazer, porque é só ir fazendo a cunha ali, porém ele é muito mais complexo de se entender, né? Então aqui tá as origens da nossa escrita. Importa dizer, moçada, que a escrita cuneiforme, a escrita de um modo geral, ela surgiu com um objetivo administrativo. As primeiras formas de escrita, o objetivo era você fazer determinadas contabilidades. Então imaginem lá, por exemplo, um cara que ele tinha lá na Suméria, ele tinha um cercadinho lá com 5 galinhas. Só que as galinhas começaram a se reproduzir, aumentaram, ele ficou poderoso, tinha mais galinha, né? Se ele tinha 5 galinhas, dá para contar nos dedos. Aí eu vendi uma pro João, a outra eu comi, a terceira galinha eu vou deixar para botar ovo e dar mais galinha. É mais fácil. Quando você tem uma quantidade maior, né? Você tem 100 galinhas, 200 galinhas, você fazer essas contas nos dedinhos fica muito mais complexo. Então, por conta dessa necessidade administrativa de contar, de negociar, de comerciar, é que a escrita ela surge nesse universo sumério, mesopotâmico de um modo geral. Porém, ela não estacionou aí, né? A escrita ela ganhou uma dimensão, a escrita na Mesopotâmia ela ganhou uma dimensão em todas as áreas. Então você tem textos literários, poemas, exercícios de matemática, exercícios de geometria, álgebra, né? A questão dos números, ela teve uma importância muito grande até para nós, nos dias de hoje, o tal do sistema sexagesimal, que é essa contagem que a gente faz de hora em 60 minutos, minutos em 60 segundos e assim por diante, é uma invenção típica, própria dos sumérios.
assim como o zero com o significado de dezena, centena, né? Os sumérios, os acádios, os próprios babilônicos, eles também fizeram muitos estudos astronômicos, né? Fizeram projeções de planetas, né? Então, existe, como eu falei na aula passada, no vídeo passado, existe ali um início de ciência, né? Não com os métodos científicos que a ciência hoje se propõe, porém eles tinham uma visão, né, protocientífica, que é o antes da ciência tal qual nós a conhecemos. Eu quero mostrar para vocês aqui um livro que é a nossa próxima aula sobre a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, que é, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que é a transcrição, né? Esse livro em especial, eu não tenho o original dele, porque ele foi todinho transliterado, a tradução dele foi feita para o inglês, né? Vocês podem ver aqui a capa do livro, ele tá em inglês, o Épico de Gilgamesh, né? E aqui, aonde estão, deixa eu ver se eu consigo, vamos ver se vai ficar bom aqui de enxergar, né? Aonde tá todinha as tábuas, as 12 tabuinhas que foram encontradas com o texto inteiro, né? E no finalzinho do livro tem como que se lê, como que seria então a leitura dessa escrita antiga, né? Claro que vocês não vão ler isso daqui, eu não tenho condições de ler, isso aqui é só meio que uma curiosidade histórica. Porém, o épico mesmo, o texto da epopeia de Gilgamesh, vocês encontram em livros traduzidos para o português, né? Direto do cuneiforme para o português. Eu sei de uma edição que estava sendo preparada pelo professor Emanuel Buzon, que já mostrei esse livro aqui para vocês. Infelizmente, ele faleceu antes de conseguir completar a tradução da epopeia. Mas existem ótimas edições, tem uma pela Martins Fontes. Eu tenho esse livro, mas eu não consegui encontrar ali para mostrar para vocês, mas existe esse livro, que é uma tradução em português, é um texto curto, é um texto muito legal para vocês conhecerem a história desse grande rei, que é o assunto para a nossa próxima aula sobre o épico ou a epopeia de Gilgamesh.